em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Sim, eu sei que tu jamais me deixarás. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Oh, 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 oh. Vives em mim, meu coração.
em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Sim, eu sei que tu jamais me deixarás. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Oh, oh, oh. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do coração. Levarei a salvação, teu fogo em mim brilhando está, deixando se apagará nas ruas do mundo, refletirá tua glória resplandecerá. Tu jamais me Ei. deixarás. Em minha vida Gente, nós estamos prontos para começar a nossa celebração. Nós gostaríamos de pedir que você que tem seu filho, se pudesse liberar as cadeiras laterais, porque muita gente começa a chegar agora e nós estamos aí com 2 minutinhos de atraso para começar a nossa celebração. Nós vamos iniciar agora. E você que tem um Palio Siena, que chegou aqui e colocou atrás de um carro, precisa tirá-lo ali urgentemente. Nós temos que ir ali. Você que chegou agora há pouco, colocou no estacionamento um Palio Siena prata, por favor, direcione ao nosso estacionamento, que a gente precisa resolver isso aí rapidinho, tá bom? Então nós vamos começar a nossa celebração. As crianças puderem ficar perto dos pais, liberando as fileiras do corredor, da lateral, assim que você ficar em pé, e nós vamos começar a nossa celebração. Amém. Glória a Deus. Nós viemos aqui neste lugar para adorar ao nosso Deus único, verdadeiro, nosso Deus poderoso, nosso Deus vitorioso, aquele que é, que era e que sempre será. Nós estamos aqui para adorar a Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E nós estaremos agora convidando Ele para estar neste lugar. Temos certeza que será uma noite de restauração, uma noite de amor, uma noite de vínculos sendo fortalecidos e renovados. Por isso nós pedimos a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, pois nós cremos no nosso Deus, nós cremos no nosso Deus que faz de tudo para o bem daqueles que o amam, que faz para que todas as coisas cooperem para as famílias daqueles que o amam. E nós cremos nisso, e nós iremos declarar: nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos na Sua palavra, nós cremos no Seu amor, Pai, e iremos até o fim. Aleluia.
único Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é desenho, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso defensor. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu na escuridão e em vida e glória subiu, pra sempre exaltado. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é desenho, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Creio em ti, Jesus, creio que ressuscitou, creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio em ti, creio em ti, Jesus, creio que ressuscitou, creio que Jesus Cristo é o Senhor. Declarar como igreja, eu creio. Hey! Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é desenho, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é desenho, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos no Teu amor, Pai, nós cremos na Sua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, nos Seus desígnios, Pai, nós cremos no Seu propósito, nós cremos em Jesus Cristo ressurreto, Pai, nós cremos no Teu Espírito Santo que fortifica e une essa igreja, nós cremos na restauração, na santidade, Pai, nós cremos na Sua palavra. Eu creio na eternidade, no puro nascimento, creio na comunhão dos santos,
da Santa Igreja, creio na ressurreição, que um dia voltará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Glória ao Senhor, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, temos fome e sede da sua presença, Pai. Neste lugar, Pai, existem pessoas sedentas do seu Espírito, Pai. Existem pessoas que querem mais de Ti neste lugar, Pai. Existem pessoas restauradas, Pai, que estão sendo fortificadas pelo seu Espírito. Pessoas com muita expectativa nessa noite, Pai, pois sabemos o que o Senhor fez naquele retiro, Pai. E nós sabemos que o Senhor derramou da sua presença naquele lugar, Pai. E essa chuva que cai simboliza muito isso. Pessoas lavadas, pessoas restauradas, pessoas santificadas. E nós cremos nisso, Pai. E nós como igreja, Pai, temos essa expectativa, que o Senhor continue essa obra aqui neste lugar, Pai. Queremos dar total liberdade para o Teu Espírito neste lugar. Queremos, Pai, ser incendiados, Pai, incendiados pelo Teu Espírito, até que não sobre nada de nós e que tudo do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Por isso, venha nos incendiar, venha nos consumir, Espírito Santo. O nosso Deus é fogo consumidor. Recebamos do Senhor nessa noite, irmãos. Recebamos do Senhor.
Damos glórias e honras essa noite, Senhor. Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor, nós estamos diante da Sua presença, e é na Sua presença que nós queremos desfrutar a alegria plena, queremos desfrutar da paz, nós queremos desfrutar do sussurro suave, mas também queremos desfrutar, ó Deus, do vento impetuoso que vem sobre Teus filhos e filhas, varre o pecado, varre a angústia, varre a tristeza, varre a mornidão, a frieza, varre a religiosidade. Sopra vento impetuoso sobre nós essa noite, sopra sobre esta comunidade que Te adora e que chama pelo nome de Jesus. Nós não nos chamamos pelo nome de presbiterianos, nós nos chamamos pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem vive e reina nesse lugar. Nós nos chamamos pelo nome de pessoas, nós nos chamamos pelo nome do único Deus Todo-Poderoso, o amado da nossa alma. Por isso vem incendiar os nossos corações, vem incendiar a Tua igreja, venha, ó Deus, remover tudo do nosso meio que não é Seu, e venha ampliar, aumentar o som da Tua presença, o som da Tua glória, o impacto do Teu poder, para que os nossos corações sejam tocados e ministrados. Em nome do Senhor Jesus, move sobre nós e ministra sobre nós. Venha sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, dá um abraço perto da pessoa que está perto de você. Diga: que bom que você está aqui. Que bom que você chegou nesse lugar. Nós queremos mandar um abraço especial para os nossos internautas que nos assistem online. Deus abençoe, obrigado pela sua presença, participação. Tem presença internacional também, o Miguel e a Carol, um grande abraço, lá em Londres nos assistindo. Está aí um joia, um ok, uma alegria receber vocês aí. Todos que estão assistindo pela internet, mande o seu recadinho aí no nosso grupo, esteja presente e a gente vai citar o seu nome aqui também. Que bom que vocês estão aqui, irmãos, graças a Deus. A chuva continua, nós estamos aí embolorando,
mas isso é tudo bênção, é tudo provisão de Deus na nossa vida. Hoje eu queria vir com uma capa de chuva aqui, mas não deixaram. Falaram que ia trazer mais chuva ainda. Falei, então vamos tirar a capa para espantar um pouquinho. Mas que bom que você deixou a sua casa, que bom que você veio a esse lugar, que bom que deu uma trégua no começo para você poder chegar. E agora nós esperamos essa trégua. Se por um acaso a trégua não acontecer, eu quero que você tenha paciência na saída. Nós vamos levar você até o seu carro. Você não vai molhar o seu sapato, você não vai molhar o seu cabelo, principalmente as mulheres que se prepararam. A gente quer, por favor, servir vocês. Não saia correndo, nossa equipe estará posicionada para poder levar vocês até o carro de vocês com maior conforto, tá bom? Que alegria poder receber. Nós estamos aí nos preparando para receber as mulheres e elas já vão vir e nós estamos muito felizes de poder receber todas essas mulheres que participaram do retiro. Você, a família que está aqui presente, você pode se preparar, que as mulheres vão entrar, elas vão mostrar um pouquinho do que aconteceu naquele lugar. Semana passada vocês tiveram um aperitivo do que foi o retiro de homens. Você que quer participar do retiro de homens, o próximo, fique atento nos nossos avisos e não perca a próxima oportunidade. E você que quer participar do retiro de mulheres também, fique atento, que haverá em breve uma próxima oportunidade. Foi algo maravilhoso que aconteceu e as mulheres terão a oportunidade de poder mostrar isso a vocês. Tudo que aconteceu nesse lugar, essa noite. Deus abençoe por você ter esperado, os pais que ficaram com os filhos, os pais que ficaram com as crianças, que ficaram aí não sabendo o que fazer com 3 dias de chuva, nem no campo de futebol podia levar, nem no parquinho. Então os pais tiveram que dar o seu jeito para poder ficar com as crianças em casa. Obrigado pela confiança, credibilidade de entregar as suas esposas a nosso ministério. Com certeza nós estamos preparando as Ferraris de vocês. Então, aqueça os motores. Tem uma Ferrari entrando aí e os Camaros estão se preparando, tá bom? Deus abençoe, nós vamos ver as nossas mulheres entrarem. Grandes coisas fez o Senhor por nós, amém? Que delícia, irmãs, que bênção foi esses 3 dias naquele lugar, juntas, ouvindo a palavra, sendo tratadas, sendo curadas, sendo restauradas. Quem está com saudade da mamãe, levanta a mão. E quem está com saudade da esposa? E nós vamos receber essa mulherada linda. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Vives em mim, tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre.
Ferrari, não falei? Aqui tá Ferrari, mas quem dá o lustre é você, marido. Eu queria chamar aqui à frente, pra gente dar um testemunho rapidinho. Não é fácil não. Cadê a Andréia? Tá na mão. Andréia, vem cá. Essa é a tua hora, Andréia. Graça e paz, boa noite. Tá cheio de Ferrari aqui hoje, hein? Essas mulheres são todas na unção. Valmir, eu cheguei! Bom, eu quero dizer que essa experiência foi a mais impactante, a mais emocionante, a mais valiosa da minha vida. E eu tenho certeza que cada amiga minha que participou tem um testemunho lindo para dar. E eu fui escolhida para falar aqui um pouquinho. Quero dizer pro Valmir, tá? Que eu te amo. E ó, o pedido de casamento tá em pé, mas você ainda não marcou, hein? Vamos casar, homem de Deus. Meu pai e minha mãe aqui. Minha mãe é o exemplo de mulher que eu sigo. E meu pai é o homem que eu também pedi a Deus. Homem e mulher de Deus que me ensinaram a ser a mulher que hoje eu sou, a guerreira que eu sei que eu sou, com todas as minhas lutas. E nesse retiro eu deixei lá na cruz muita coisa ruim que eu trazia comigo no meu coração. Eu deixei, o espírito de Jezebel ficou lá, amém? Ficou lá o nosso espírito de Jezebel. Nós viemos cheias da unção do Espírito Santo de Deus, para nós honrarmos as nossas casas, os nossos esposos, os nossos filhos, porque nós hoje não somos outras mulheres, somos as mesmas mulheres, porém com o Espírito Santo de Deus renovado em nossos corações. Muito obrigado pelo tempo precioso que passei junto com cada uma de vocês. As mulheres da cozinha maravilhosas, especiais. Olha, todas, dourados, hein? Uhul! Que Deus abençoe. Graça e paz, e as Ferrari estão aqui, viu, gente? Amém. Igreja, se vocês quiserem sentar um minutinho, nós vamos ter um minutinho dos testemunhos. Cadê a Sônia? Onde que a Sônia tá? Sônia? Vem cá que a Sônia vai contar um pouquinho do que foi o retiro para as nossas vidas, gente. Graça e paz, boa noite. Minha família está aqui? Minha família está aqui? Sejam testemunhos do que Deus faz em nossa vida. Nesses dias que nós estivemos juntas, nós fomos tratadas e a cura nos foi concedida. Essa cura nós vamos dividir com vocês. E um clamor: busquem a sua cura. Ela existe, ela é real. Aos meus filhos, eu sei que falta muita coisa para a gente, mas Deus me permitirá passar isso para vocês. Eu serei a palavra dele na vida de vocês. E de todos aqueles que Deus permitir que façam companhia a mim, ou que saibam de mim, que saibam que eu sirvo um Deus verdadeiro, que ele me transformou. E o lixo que eu carreguei até ontem, antes de ontem, hoje não faz parte mais da minha vida. Ele não me serve e ele não serve a nenhum de nós. O amor de Deus é maravilhoso e eu trago ele no meu rosto. Olhem para mim e vejam o que Deus fez. Eu estou feliz e servirei a Deus. E essa igreja, usa-me no que eu for capaz. Gostaria muito de ficar aqui até o dia que Deus me chamar. Esse é o meu lugar. Amém. Deus é bom. Mais um. Cadê a Geise? Geizimara? Geizimara, Geizimara, Geizimara. Graça e paz, irmãos. Eu quero dizer para vocês que essa experiência que eu tive foi uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida. Eu posso dizer para vocês que é incrível. E vocês, mulheres que têm vontade de ser uma nova mulher, ser uma mulher restaurada pelo Espírito Santo, já dê seu nome para o ano que vem, que vocês não podem faltar. E eu quero falar com duas pessoas que estão aqui, que é o Lucas. Quero dizer para o Lucas que hoje eu vou voltar. Não uma nova mulher. Erga aí, Lucas, o povo te ver.
Lucas, eu quero dizer para você que hoje vai voltar para você uma mulher renovada no Espírito Santo, uma mulher que está disposta a lutar com você e quer estar junto com você. Retiro é bom, gente, tá vendo? Há declarações que a gente nunca faz em público. Né, Lucas? Cadê a Nilva? Nilva? Vem cá, Nilva. Ela tem um pouquinho para falar também para ela, para a igreja, o que foi o retiro, o que significou o retiro para ela. Nós não podemos contar muita coisa, sabe, gente? Porque é surpresa para quem vai. Mas algumas coisas a gente compartilha. Então, assim, eu não estava com muitas expectativas pelo fato de eu estar há anos aqui, né? Então eu falei, eu vou, né? Só que, nossa, foi muito mais do que eu sonhei. Deus, assim, me levou ao meu passado, curou várias feridas que nem eu mesma sabia que ainda estava em mim, que me impedia de ter uma comunhão mais profunda com Deus. E Deus tem me chamado há anos e eu tenho falado, tá tão bom, né? Ficar aqui mesmo, tal, tá bom, tranquilo, né? E eu entrei na igreja junto com a minha mãe, no mesmo dia, guerreira de oração, falar, Deus, e eu, né? A gente é individual salvação, cada um busca a sua. Eu tive vários sonhos estava acabando, era o fim, os céus se abriram, vinham os anjos. Não, eu quero falar assim, que às vezes eu vou falar, vou achar que fulano é mais, ou é santo. Não é isso, é pelo que eu vivo, é pelo exemplo que eu tenho em casa, você entendeu? Não é porque, a dona Cleusa, não é isso, tá, gente? Ela é uma pecadora igual todo mundo, você entendeu? É brava. Só que daí, o céu se abria e ela ia, e eu tentava segurar no pé dela. E eu não ia, eu ficava. Eu falava assim, gente, somos nós. Você entendeu? E Deus, assim, tem me chamado para oração, para intercessão, e eu tenho rejeitado. Não é eu, só que eu tive que voltar ao meu passado para ser curado. E o meu passado, meu marido sabe o que é em relação ao meu pai. Hoje, eu não estou vendo ele. Oi, pai. Assim, depois que ele se converteu, eu sei que é uma pessoa diferente, mas eu sempre quis ser amada. Eu achava que ele não era amada, você entendeu? Pelo fato de ter 4 irmãos e tal. Aí eu comecei a achar que ele amava mais os meninos que eu. Nunca tive contato, né, pai? Contato físico, tal, nada. Mas porque ele não conhecia a palavra, nem minha mãe. Minha mãe é diferente, nossa, né? Mãe, né? Aí eu tinha um pouco de dificuldade de chamar Deus de pai, paizinho, pelo fato de não ter tido muito, né, contato com meu pai. E lá, pai, eu fui tratada. Fazia anos que eu pedia para ser tratada, mas lá, e eu fui sem expectativa nenhuma, sabe? Aí eu sentada, a Patrícia falou, quem gostaria de ter um encontro, né? Um renovo espiritual. E eu falei, eu não vou mais, porque eu já fui tantas vezes, né? Eu vou, nossa, aquela alegria, mas daí eu volto, não faço o que tem que fazer, né? 25 anos de convertida, né?
eu não sei se posso falar isso. E ela veio até mim. Eu falei, se for hoje, ela vai vir até mim. E eu estava sentada, estava as meninas em pé e eu sentada. E ela foi onde eu estava. E foi um renovo. E tive... Aí tinha as cartinhas, eu bati o olho e falei, meu pai não vai escrever para mim, né? Não vai escrever, né? Eu pensei. Aí eu fui folheando, aí eu vi a dele. Aí eu olhei, falei, é a letra dele? É a letra? Eu falei, não, é a letra. Eu olhei, era a letra dele. Aí ele escreveu tudo na carta que eu pensava. Ele falou, eu te amo, eu gosto de você igual eu gosto dos teus irmãos. Ele falou para mim que ele sempre me amou e não era para mim ter dúvida do amor dele. Você entendeu? E eu queria te dizer, pai, que para mim ter um encontro maior com Deus, eu queria te pedir perdão. O retiro é renovador. O retiro é transformador. Claudinha? Para mim, foi muito difícil ir nesse encontro. Eu saí daqui com o coração na mão. Eu acho que se o Valdecir tivesse ficado aqui, quando ele me deixou na frente da igreja, eu tinha voltado embora. Principalmente quando eu fiquei sabendo, a hora que chegaram aqui, que falaram que eu não ia poder falar com as crianças, eu quase que enlouqueci. Eu cheguei lá e falei assim, acho que eu não vou aguentar ficar aqui. Eu acho que eu vou ter que ir embora. E muitos sabem que... Desde quando eu engravidei da Maria Fernanda, que eu venho passando por umas crises de pânico. E eu entro em desespero. Me dá falta de ar, me dá coceira, me dá um sufocamento, me dá de tudo. E nem remédio eu tinha levado. E Deus é tão maravilhoso, que permitiu que eu conseguisse ficar lá, permitiu que esse pânico desaparecesse sem remédio nenhum. E eu tenho fé que esse pânico não vai voltar mais. Em nome de Jesus, eu estou curada. Em nome de Jesus. E esse encontro foi maravilhoso. E eu desejo que outras mulheres que de repente estão passando pelo que eu passei, acreditem em Deus, porque Deus existe e vocês vão vencer. Para finalizar agora, Regininha. Cadê a Regininha? Pedido de casamento já foi, agora não sei, que você quer afirmar com você. Boa noite, graça e paz. Olha, a experiência desse encontro para mim foi fundamental na minha vida. Tinha muitas coisas para ser tratadas que o Espírito Santo tratou. E hoje eu estou aqui também para dizer para o meu esposo que eu sempre digo para ele que ele é um presente de Deus na minha vida e que vai haver mudanças e que a nossa família é um projeto de Deus, nossos filhos são umas bênçãos em nossas vidas e agora daqui para frente renovação. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, não tem nada mágico no retiro, tá? Não tem nada daquilo que o Senhor não ministre nas vidas e os corações estão abertos e acontece. Esse é o primeiro, muitos virão. Não perca você essa oportunidade nos próximos. Nós vamos receber as nossas famílias, tá? Vamos cantar e aí você vai poder receber sua esposa. Mas vou te falar, hein? Quem dá o lustre na Ferrari é você.
Vou entregar, mas quem cuida é você, tá bom? Vamos colocar em pé? Vamos adorar e no refrão vocês podem vir, eu vou chamar vocês. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Queria chamar as meninas de Dourados. Só um minutinho, esqueci. Dourados, vem cá, por favor. Toda a minha equipe junto, Sertanópolis e Dourados. Olha aí, maridos de Dourados. Tô entregando uma Ferrari novinha, hein? Ó, zerada, hein? Vê se cuida. Gente, eu queria agradecer toda essa equipe maravilhosa. Eu não tenho muitas palavras para poder falar, que elas rodaram simplesmente 11 horas para chegar sexta-feira à noite aqui. E debaixo de uma chuva, deixaram seus filhos, seus maridos, assim como vocês também. Mas foi uma viagem meio tribulada, mas chegaram. Foi um momento maravilhoso para mim, especialmente foi muito impactante. Eu até falei agora na entrada. É uma coisa que só Deus pode fazer. Tira de um lugar, leva no outro, junta todo mundo e tem um rebanho novo. Então é impactante isso, só Deus para fazer isso. Eu quero agradecer a cada uma de vocês. Nós crescemos juntos, muitos daqui. Eu fui ministrada por muitas delas. E é maravilhoso a gente saber que o agir de Deus, ele acontece na vida das pessoas que vão, mas na vida das pessoas que trabalham. Trabalharam, choraram, pagaram para trabalhar, né? E que vocês tenham um bom retorno. Que, em nome de Jesus, amanhã vocês vão estar com as suas famílias também. Mas eu quero fazer um negócio diferente aqui. Elas estão sem as famílias delas agora. Elas vão sentar aqui nesses bancos. Eu gostaria que a família de vocês que não está aqui, desse um abraço nas meninas. Elas vão descer primeiro que todo mundo. Sem família, gente. Nós estamos com a nossa família. Depois a gente vai receber a nossa. Mas nós somos um só corpo. E podemos não ser a família do mesmo sangue, mas somos do sangue de Cristo. Amém? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar toda glória a ti, Jesus. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Podem recebê-las, gente. Ao meu clamor.
bênção ver isso. Que bom que vocês estão aqui para presenciar isso. Podia acabar aqui, né, pessoal? Tava bom, mas tem mais algo essa noite para nossas vidas. Tem mais algo da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. E que bom que você está aqui para viver tudo isso conosco. Tem gente que nunca tinha vindo na igreja, nessa comunidade, e veio 2 semanas seguidas para receber o familiar. Eu queria desafiar você a vir a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e não parar mais, e participar dessa família com a gente. Família imperfeita como a sua, família com pessoas difíceis como eu, mas uma família que vale a pena experimentar a comunhão. Quero convidar você a retornar outras vezes, porque a gente fica muito honrado de receber os nossos visitantes aqui, e você que veio receber a sua família. À frente do seu banco tem um envelope, e você pode hoje compartilhar da sua alegria através das suas ofertas. Você que está nos visitando hoje, por favor, não se constranja. Essa é uma atividade feita entre os membros da igreja e as pessoas que já estão acostumadas com isso. Mas você que vai participar hoje, devolvendo dízimos e ofertas e uma contribuição, uma coisa muito importante para você saber: Deus não vê o valor, Deus vê o coração. O que for hoje, dê de coração alegre, a quantia que for. Mas se você hoje está desprovido, nós vamos pedir para que Deus o abençoe assim mesmo, e que Deus possa proporcionar ao seu coração essa prosperidade, não apenas financeira, mas uma prosperidade de alma também. Você que nos assiste pela internet, no nosso site tem todos os dados para você também. Se quiser contribuir conosco, você pode contribuir através dos dados que constam lá, para abençoar essa obra e tudo isso que nós fazemos. É óbvio que esse retiro, o valor que nós fazemos de inscrição nem cobre o nosso retiro. Nossa comunidade investe para que isso aconteça. E eu queria que você se tornasse participante de tudo isso. Quando você contribui, você nos ajuda a transformar pessoas. E cada testemunho que foi dado aqui tem a sua mão, tem a sua atividade, tem a sua participação nisso tudo. E nós queremos louvar a Deus por isso. Nós vamos cantar essa canção, e você pode trazer o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, da maneira que você quiser. Mas estão aqui à frente as nossas urnas, e você pode fazer isso com alegria. Tudo bem? Podemos mais um pouquinho? Estamos aí 8h25, temos mais alguns tempo ainda para juntos estarmos e adorarmos ao Senhor. Então pegue o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, se coloque em pé e traga aqui à frente com muita alegria no altar do Senhor. Vamos adorar a Deus. Amém. E em pé, vamos celebrar a nossa unidade, a nossa união. Que bom ver as famílias todas juntas aqui. E nós somos uma família em Cristo também. Amém? Por isso vamos celebrar ao Senhor. Se você quiser tirar seu pé do chão, se você quiser pular, se você quiser se divertir, esteja conosco. Enquanto você contribui, estaremos louvando ao Senhor, porque somos um. Aleluia. Vamos falar, Senhor. Seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação.
nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arte a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Com a cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Estamos aqui, Senhor. Nós somos seu povo que celebra a tua vitória, que celebra uma vida abundante na sua presença, pois o Senhor é o nosso Deus. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Com a cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus! Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por toda essa felicidade, Pai. Não existe nada no mundo, Pai, que possa nos trazer tamanha felicidade. Vivemos, Pai, lares restaurados, pessoas quebrantadas, pessoas cheias do Teu Espírito, pessoas se sentindo amados tanto pela sua família como um Pai do céu, pessoas que têm redescoberto a alegria de ser amada, de ter uma família, de ser mãe, de ser pai. Como o Senhor é maravilhoso, Pai, em estar abençoando as nossas famílias, Pai. Muito obrigado. Isso nos torna um, isso nos faz um só corpo, uma só carne, um só espírito. O Senhor está alinhando essa igreja, Pai, num só pensamento. Aleluias, glória a Deus. O Senhor está alinhando essa igreja. O Senhor está alinhando essa igreja. O Senhor está derramando do mesmo Espírito sobre essa igreja. E não há nada que possa fazer isso parar. Não há nada, como nós cantamos, nada poderá parar o agir do Senhor nessa igreja. Nada poderá parar o agir do Espírito Santo neste lugar. Nada poderá parar. Não são os nossos pecados, não são as nossas falhas. Elas já foram pagas lá na cruz. O pecado não pôde parar o inferno, e o diabo não pôde parar a obra de Jesus Cristo neste lugar, e Ele nunca irá parar. E é só o começo. E o Senhor está preparando algo muito maior para nós.
muito maior no que se diz respeito à qualidade com Deus, a tempo com Deus, a vida com Deus, a resplandecer a luz de Deus nessa cidade, por onde nós estivermos. As famílias dessa igreja serão luzeiros, luzeiros nessa cidade, luzeiros aonde estiverem. E nós confiamos e agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti. Aleluia. O Senhor vem agitar águas paradas. O Senhor já agitou águas paradas e agitará muito mais. Onde existia desesperança, onde existia medo, onde existia preocupação, onde existia ansiedade, o Senhor está transformando em águas correntes, águas vibrantes, águas impetuosas. Este é o Espírito do Senhor agindo neste lugar. E nós iremos declarar isso através dessa canção, que também diz que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o amor do Senhor é como o amor de um pai, mas com a ferocidade de um leão, que nos resgatou de tudo aquilo que nós vivíamos no passado e tem nos resgatado. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. O leão e o cordeiro. O leão e o cordeiro. Das águas paradas da minha alma, me leva como o teu rio que traz vida. Palavras certas a dizer, a provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão.
outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Vamos declarar, igreja, o teu amor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, vem, Senhor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Comece a orar nesse momento, peça ao Senhor, Senhor, venha derramar o teu Espírito sobre este lugar, Senhor. Venha derramar, Senhor, mais o teu Espírito neste lugar, Pai. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Sua presença. Nós não nos contentamos com um pouco, Pai, mas com muito da Sua presença. Essa igreja quer transbordar no Teu Espírito, essa igreja quer ser restaurada pelo Teu Espírito, Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai, quebra e refaz, Pai, como bom oleiro. Nos faz, Senhor, vasos capazes para transbordar a Sua graça, Pai. Vem sobre este lugar. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, derrama-te sobre nós. Abraça-nos essa noite, envolve-nos essa noite. É o clamor do seu povo que está nesse lugar, em nome de Jesus. Se você crê que o Espírito Santo está entre nós, você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por ter vindo a esse lugar. Obrigado. Amém. Você pode se assentar, por favor. Vou convidar a Jordana que vem aqui à frente. A Jordana é uma parceira no nosso ministério. E vocês sabem o zelo e o cuidado que nós temos em trazer pessoas aqui nesse lugar para poder ministrar na sua vida, no seu coração. E nós estamos aqui com a Jordana. A Jordana, ela trabalha com os adolescentes na IPI de Dourados, uma serva de Deus. E Jordana, Deus abençoe. Vocês já tiveram o privilégio de conhecê-la quando ela esteve aqui com seu esposo Mário. A Jordana tem 2 filhas e um filho, uma família abençoada e lindíssima, e pode falar com propriedade aos nossos corações sobre o tema que nós estamos ministrando, o discipular. Porque foi uma das casas que nós vimos o discipulado acontecendo na família. Deus abençoe, tá? Deus te use. É um grande privilégio estar aqui. Eu quero agradecer a igreja que me recebe. Quero agradecer em nome da Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, pastor Edson Augusto Rios, um homem de Deus, uma inspiração para as nossas vidas, as suas ovelhas. Quero dizer que eu estou morrendo de saudade do japonês mais lindo do mundo. É o meu marido. Quem me viu da outra vez sabe disso. Eu não estou mentindo. Da Maria Luísa, da Ana Júlia, do Mário Eide. Agradecer pelo fato de estar aqui com as minhas irmãs, que são do meu convívio diário lá em Dourados. E também por cada pessoa que a gente tem a oportunidade de conhecer aqui. E para mim é uma honra muito grande. Eu quero orar
para que aquilo que Deus quer falar conosco, Ele realmente fale, a começar em mim. A primeira que está ouvindo aqui, o que todos vamos ouvir juntos. Pai, em nome de Jesus, se o Teu Espírito Santo não vier, se o Senhor não derramar sobre nós o Teu Espírito, de fato, nada acontece. A Tua palavra está aqui, eu estou aqui, Senhor, vazia, incapaz. Aqui está, Senhor, um grupo de pessoas que o Senhor ama, de uma cidade que o Senhor deseja, que o Senhor quer. E nós estamos sedentos pelo Teu Espírito Santo e a revelação daquilo que Ele quer nos ensinar nessa noite. Que a honra, a glória, o domínio, o louvor, a soberania, o poder, a força e a graça sejam tributadas a Jesus Cristo, a quem nós servimos, em nome de quem nós nos reunimos e pelo poder que nós pregamos. É o poder do nome de Jesus, é o sangue dEle, é a vida dEle, é a morte, a ressurreição. Nos ajude a entender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Discipular. Nós estávamos cantando aqui, não é? E fazendo comparações sobre o amor de Deus, que é como de um pai e de um irmão. Nós dissemos, o seu amor é como de um pai e de um irmão. Mas se na nossa vida diária, se no nosso trato com o pai, com o irmão, com mãe, nós tivermos relacionamentos violentos e conturbados, agressivos e devastadores, de feridas, de mágoas e de dores, de abandono, então como nós vamos poder anunciar para Sertanópolis, venham servir o nosso Jesus, porque o amor dele é como de um pai e de um irmão? Hoje nós vamos falar sobre discipular, porque existe uma palavra em Mateus 24, dizendo que Jesus voltaria e que os sinais seriam visíveis através do comportamento das nações, as guerras, as pestes e as fomes. Mas, na verdade, muito mais do que uma guerra externa, o que nós presenciamos é uma guerra dentro dos lares. É um conflito interno, é uma dor. Nós temos enterrados soldados de guerra dentro das nossas casas, abatidos e feridos, sangrando, se esvaindo em dores emocionais. Há uma batalha, há uma guerra dentro da família. Nós precisamos discipular literalmente o lar, para que Sertanópolis encontre aqui dentro desta igreja famílias como faróis anunciando que há salvação, há solução, há vida e a paz e a abundância na simplicidade do dia a dia, do trato familiar. Esse é o melhor, é o maior testemunho. Essa é a glória de Deus, ver filhos e pais se relacionando de maneira saudável. Foi isso que ele disse em Malaquias 4:6. Ele disse, antes que meu filho venha, é necessário um ministério que restaure a relação de pais e filhos e pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de que a nossa casa ande e seja discipulada em Cristo, para que nós tenhamos o que falar, para que nós tenhamos o que cantar, para que nós tenhamos como comparar. O teu amor é como de um pai e de um irmão, porque dentro da nossa casa, o pai desempenha o seu papel conforme a palavra de Deus, e os filhos, eles vivem a vida comum do lar, não com rebelião, não com ódio, não com trauma, não com ranço, não com asco, mas olhando para o pai como espelho, como para a mãe, como aquela videira frutífera que Salmo descreve. E quem melhor do que a família de Jesus para nos ensinar como discipular? Quem melhor do que a casa do próprio Jesus Cristo? E eu te convido, então, nessa noite, a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 18. Nós vamos ler a história do nascimento de Jesus Cristo. É lindo
vê que lá no Éden, naquele plano original onde Deus diz que Ele queria que Adão e Eva se multiplicassem sobre a terra e dominassem sobre ela, ali Satanás, ele trabalha e corrompe antes de qualquer outra pessoa a Eva. E quando Deus vem restaurar e cumprir o que Ele diz em Gênesis 3, Ele começa por uma mulher, regenerando a figura feminina. O anjo trata com Maria. Aonde tudo cai, é ali que Deus começa tudo. Olha que lindo, acompanha comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não teve relação sexual com ela. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela do Oriente, viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo havia de nascer. 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. 11. Entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abriram os tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso, mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem para a presença de Herodes. Regressaram por outro caminho para sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito, permanece lá, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e do Egito disse: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, sua mãe, regressou para a terra de Israel, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Eu quero te convidar a perceber algumas coisas interessantes nesse texto tão longo que eu li, da história do nascimento de Jesus, até o momento em que ele volta da fuga do Egito para Nazaré. Eu quero que você perceba o que acontece nessa história, porque nós estamos diante de uma moça que está noiva.
ela tem um compromisso com José, ok? Ela vai se casar com ele. Mas, de repente, essa menina, no meio do processo, recebe a visita de um anjo. E esse anjo não somente a visita, como lhe dá uma notícia absurdamente impactante. Ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Gente, convenhamos, isso é bombástico. Grávida já é uma notícia, tanto do Espírito Santo, é difícil acreditar. Nunca ninguém havia ficado grávida do Espírito Santo. Essa menina tem um problema sério numa época em que mulheres que tinham relação sexual antes do casamento morriam na pedrada. Ela precisa agora enfrentar a realidade de que ela vai estar grávida do Espírito Santo e contar isso lá para o noivo. E ela faz. E isso é muito interessante, esse processo, porque tão logo ela recebe o Espírito Santo e Jesus é colocado no seu ventre. Eu posso dizer agora, Maria tem Jesus. Agora Maria tem Jesus. E é assim que a gente deve começar uma família, é assim que a gente deve começar um discipular. Tem que ter Jesus. Jesus nas entranhas dessa mulher. Jesus é colocado dentro dela. Ela está com Jesus dentro dela de uma tal maneira que ela já não consegue estar separada dele. Ele está aqui, sendo gerado, sendo formado. E então ela vai falar para o noivo. É o que tem acontecido nos retiros. Muitas pessoas vão até os retiros, chegam lá e recebem Jesus. Então elas voltam e dizem, agora tudo está diferente. Eu tenho Jesus. Ela faz isso. Como as meninas que voltaram do retiro, elas vão procurar quem? A pessoa mais interessada. José, o esposo, futuro esposo. José, eu tenho algo para te contar. Até agora nós estávamos noivos, mas agora eu não sou mais uma pessoa sozinha. Agora eu tenho Jesus. Agora eu tenho Jesus. Eu não sei, José, se você vai ficar comigo. Eu não sei, José, se você vai me deixar. Uma coisa eu sei, eu tenho Jesus e ninguém mais tira isso de dentro de mim. E ninguém mais tira isso de mim. É inegociável. Se você quiser ficar comigo, tem que ter Jesus junto de nós. E José se perturba, como um bom homem que é. Mas a Maria, ela não entra em crise. Sabe o que acontece muitas vezes com nós, mulheres? A gente passa uma vida inteira sem Jesus. A gente passa uma vida inteira vivendo conforme a gente bem entende. Um dia a gente vai num retiro, tem um encontro, ouve uma palavra e diz, opa, recebi Jesus, tudo vai ser diferente. Mas a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é oprimir o marido. A gente começa com uma crentagem tão descabida. Você percebe? Maria, ela não diz, agora você tem que orar, eu desejo que o meu esposo seja um homem de Deus, você precisa fazer discipulado com o pastor Denis. Ela não fala nada disso. Ela diz, eu tenho Jesus, e ponto. Eu não sei se eu vou ser apedrejada, eu não sei se eu vou ser abandonada, eu não sei se você vai acreditar em mim, eu não sei se você vai dar crédito e me assumir. Eu tenho Jesus, toma a tua decisão. Maria aquieta a alma. Maria sossega o coração. Mas muitas mulheres não têm feito isso. Quando elas têm uma experiência com Deus, acreditam, está entrando para o mundo sobrenatural, elas começam a fazer um terrorismo espiritual dentro das suas casas. Elas ficam cheias de trejeitos religiosos e começam a deixar o esposo contra a parede. Você tem que ter uma atitude. Eu sempre quis um marido crente, eu sempre quis um marido de igreja, eu sempre quis um marido que orasse, eu sempre quis um marido que lesse Bíblia, eu sempre quis um marido que fosse comigo para a igreja. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que a mulher ganha o marido pelo silêncio. E foi assim que Maria conquistou o seu esposo. Quieta, posicionada, mas aquietada. Se você for ler lá no livro de Lucas, nós lemos Mateus, eu não vou conseguir ler Lucas por causa do tempo que temos, você vai se lembrar que na sequência, ela vai visitar a prima dela, Isabel. Aquela prima dela, velha, que recebeu um milagre, está grávida de João Batista. A Bíblia diz que ela vai para a casa de Zacarias e ela fica lá,
por 3 meses, até que Isabel ganhe o menino. Sabe, Maria não somente toma uma posição com Jesus, Maria não somente comunica isso a José, mas deixa ele em paz. Maria vai ter um tempo, num lugar, aonde ela vai ser fortalecida na sua fé. Maria vai ter um tempo, num lugar, aonde ela vai ser discipulada. Porque Zacarias é sacerdote. Ir para a casa de Zacarias é ir para a casa do profeta. Ir para a casa de Zacarias e Isabel é ir para a casa onde os milagres acontecem. Lucas diz que quando Maria chega na casa de Isabel, a própria Isabel é tomada pelo Espírito Santo de Deus e começa a profetizar sobre aquela criança, enquanto o seu ventre fica agitado, porque João Batista, cheio do Espírito Santo, ainda bebê, começa a sambar na sua barriga. Salve a agraciada do Senhor, da onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Salvador. Aquela mulher libera uma palavra dizendo: Maria, fica firme com o teu Deus, Ele é o Salvador das nossas almas, Ele é o remidor, Ele é o leão da tribo de Judá. Maria ali é confortada. Você, mulher, que acabou de voltar do retiro, você, mulher que está neste lugar, que quer dizer um sim para Jesus, assumir um compromisso profundo com Ele. Saiba de uma coisa: aquieta o teu coração na tua casa, mas busca a casa do Senhor, busca a casa do sacerdote, busca a casa de Deus. É aqui que você vai renovar as tuas forças. Nas reuniões de oração, nos cultos, na devocional, é onde a tua alma vai ser recriada, é onde você vai ser fortalecida, é onde os propósitos não serão esquecidos. É isso que nós precisamos em Sertanópolis. Mulheres que sejam constantes, mulheres que sejam firmes, que caminhem firmes em suas decisões na casa do Senhor, buscando a Deus, mas refreando a sua língua de cobranças que não devem ser feitas fora de tempo. Não havia nem barriga nessa mulher. Como que ela podia cobrar de José alguma coisa? Jesus nem era visível na vida dela. Mas à medida em que ela vai para a casa de Isabel, à medida em que ela vai recebendo do Senhor, a sua barriga vai crescendo. Jesus vai aparecendo, Jesus vai explodindo, aquele ventre vai crescendo. Algumas de nós, por acaso, é assim? De tal maneira Jesus é formado em nós que de longe já veio e fala: ali vem uma mulher que está concebendo Jesus na sua vida. Ali vem uma mulher, cuidado, coloque um outro lugar para ela sentar. Ela está gerando Jesus nas suas entranhas. A gente não precisa falar muita coisa quando Jesus está grande na nossa barriga, né? Logo que ele vem, a gente até precisa contar. Você não sabe, amigo, o que aconteceu? Eu estou grávida. Mas quando o tempo vai passando e Jesus vai crescendo em nós, é visível, Ele toma conta, Ele muda a rotina, Ele vira o centro das atenções. É isso que precisa acontecer na vida das Marias de Sertanópolis. Uma mudança que vá crescendo dia a dia na presença do Senhor e fazendo uma diferença visível na sua vida. E José? Bom, José é fantástico. Nós vimos na história que ele recebe a notícia da noiva. Pensa nisso. Aquela menininha doce, pura e recatada, porque Deus escolheu uma virgem recatada daquela comunidade. Alguém que nunca tinha deixado José fazer gracinha no noivado. Ele sabia que aquela menina era osso duro, era ponta firme. E ela chega dizendo que estava grávida do Espírito Santo. José pirou. Ele falou: e agora? E agora? Isso é muito complicado de acreditar. Maria, me deixa. Maria, me deixa. Eu estou com Jesus, ai, ai, ai. Misericórdia. E como um bom homem que é, como um bom homem, porque eu tenho um em casa, é japonês, mas é homem. É homem. Igualzinho qualquer homem. Ele vai logo resolver as coisas do jeito dele. Vocês veem o que a Bíblia diz?
Ele vai para casa, fica com a cabeça quente, fala: eu não posso difamar essa moça, eu sei que ela é decente, mas grávida do Espírito Santo, quer saber? Eu vou fugir. Igual Adão, eu vou correr. Eu vou dizer: a culpa é de Eva. Eu vou correr. Vão falar: o canalha do José engravidou a menina. Eu não sei se vão apedrejar ela ou não. Eu fujo. Qualquer coisa eu fico de ruim. De repente alguém tem misericórdia, mas eu preciso fugir. Eu vou fugir. E vai dormir angustiado. Igual um bom homem, eu vou fazer assim, é desse jeito, mulher. Ela chega em casa, ela vem com Jesus, ela diz: agora Jesus está nessa casa. Ele fala: eu não vou nessa igreja não. Eu não quero fazer parte disso. Não me venha com essas coisas. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu já tenho tudo planejado. Eu vou fugir da presença dele. Eu vou me ausentar desse processo. Eu não quero participar disso. Eu não sei se você vai ser apedrejada. Eu não sei se você vai ser bem acolhida. Mas eu não faço parte desse Jesus na sua vida. Mas discipular significa estar completamente envolvido pelo poder maravilhoso de Deus. E então José tem um sonho. E Deus fala com ele. Eu quero dizer para você, mulher, que está gerando Jesus na sua vida. Deus vai falar com o seu marido. Deus vai falar com o seu marido. Eu quero dizer, marido, que esteve no retiro, Deus quer falar contigo ainda, muito mais, todo o tempo. Ele fala com José em sonho. Ele diz: José, não tema. Não tema receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o que a Bíblia conta? A Bíblia conta que tão logo ele recebe essa notícia, ele desperta. E essa palavra me chamou a atenção, porque depois que Deus fala com um homem, a primeira coisa que acontece com ele, ele desperta. E um homem que foi despertado por Deus, ele vira um outro homem. Ele vira um outro homem, e José agora vai mudar completamente o comportamento. A primeira coisa que ele vai fazer é se casar com ela. Ele toma posição. Eu quero falar com você que vive amasiado com uma mulher. O dia que Deus realmente visitar a tua vida, você vai se casar com a mulher que você está vivendo junto. Porque não é assim que Deus faz. Porque não é assim que Deus faz. Aquela embromação de José acaba ali. Vamos casar, vamos assumir essa família. Essa família é minha. O anjo falou comigo: eu não posso mais ser a mesma pessoa. Eu despertei do sono. Eu caso contigo. Eu assumo Jesus na nossa vida. Ah, Maria, e tem mais. A Bíblia diz que ele também começa a ter uma decisão sexual de não tocar nela até que Jesus nasça. Eu quero dizer para você, homem, que está se casando, que está noivo, que é solteiro, domínio próprio na área sexual é um sinal daqueles que ouviram a voz de Deus na sua vida. Não há lugar para descontrole sexual, não há lugar para pornografia. Discipular significa ler a Bíblia e fechar o computador. É não ver aquelas imagens mais. É não olhar mais para as mulheres da rua como você olhava. Tomar posição e ouvir a voz de Deus na vida de um homem significa dizer: eu não sou dominado por impulso sexual. Você acha que José não tinha desejo, mas ele soube se controlar, porque ele era um homem tocado, ele era um homem marcado pela visão do anjo de Deus. Não há espaço para descontrole sexual. Isso tem sido uma causa de escândalo no meio do povo de Deus. Destruição de família, lágrima e choro. Ninguém merece um homem que diz que é de Deus, mas que vive uma vida de adultério, vive uma vida de pornografia, vive uma vida de descontrole. Não é assim que se faz no meio do povo de Deus. E José sabe disso muito bem. Então, ele diz: Maria, vamos casar. Eu assumo Jesus na nossa vida. E a partir de hoje, eu sou um homem que controlo meus impulsos sexuais. E você vai perceber que a partir de agora, conforme nós lemos, este sacerdote dessa família vai começar a tomar as decisões. A única coisa que Maria tem de ativo é dizer: tem Jesus na minha vida. A partir de agora, é José que bota a ordem na família. Vocês perceberam?
no texto, enquanto a gente lia, eu mostrei para vocês que José diz: vamos agora para Belém. Vamos fazer o recenseamento. Sabe, é interessante ver que Deus, depois de ver José reagir tão positivamente à sua visitação, Ele vai trabalhar a identidade de José. Vai para Belém, há um recenseamento, obedece à lei dos homens, mas se lembre que você é de linhagem real. José, filho de Davi, vai para a cidade de Belém, da onde você procede, da onde vem a raiz do grande rei Davi, porque você é descendência de rei. José tinha se esquecido. José era só um carpinteiro da sua cidade. Mas depois que ele vê Jesus, que se posiciona, que se alinha, Deus fala: tua identidade é real. E ele vai lá assinar livrinho para César Augusto, aonde consta, documentalmente, José, raiz de Davi. José, raiz de Davi. E há uma promessa para a casa de Davi: de ti eu vou suscitar o meu filho, o Messias. Nós muitas vezes nos esquecemos, os homens, de que linhagem você é, que identidade você tem. Homem, você é aquele nas narinas do qual Deus soprou fôlego de vida. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Em que momento vocês perderam essa identidade? Vocês são imagem e semelhança do próprio Deus. Vocês não precisam viver conforme o curso desse mundo. Belém significa a casa do pão. Deus quer suprir as suas necessidades, lembrar da sua identidade. Deus quer te registrar entre os nobres dessa terra. É necessário ir para Belém. Ele leva Maria. E ele começa a negar a sua própria vontade, os seus próprios sonhos, para proteger a mulher e a criança. Ali naquela estrebaria onde José e Maria vão ter aquela criança, eles recebem a visita dos magos, isso está em Lucas. Eles recebem a visita dos pastores. Na verdade, me desculpa, eles recebem a visita dos pastores na estrebaria, dos magos numa casa, depois de um tempo. Eles recebem presente, ouro, incenso, mirra. Os pastores vêm para celebrar o nascimento do grande rei. A gente percebe uma junção de tantas coisas nesse processo, José e Maria. A partir de agora, então, nós temos uma família. Antes era só Maria com Jesus. Depois a gente tem José, agora a gente tem uma família. E como é o discipulado dessa família? Essa família onde o homem é posicionado, essa família onde a mulher é aquietada, não é bocuda, não fica cobrando coisa de marido. Essa família onde o homem não dá escândalo com prostituta nas ruas da cidade. Essa família onde o pai decide o destino. Os homens estão dizendo que se tornarão sacerdotes das suas casas, que protegerão suas mulheres e Jesus e os filhos da sua família, que controlarão os seus impulsos sexuais e que obedecerão à voz do Senhor imediatamente, que tomarão posição, que legalizarão as situações conjugais irregulares, que romperão com as suas amantes, que fecharão os vídeos pornográficos, que deixarão as bebidas. Esses homens que estão aqui, Senhor, Teu Espírito Santo é testemunha, eles estão dizendo isso na Tua presença essa noite. E essas mulheres que estão em pé, estão dizendo que vão viver mais e falar menos, que não dirão para os seus maridos o que eles devem fazer como maridos, não darão ordens nas suas casas. Não oprimirão as suas famílias e não trarão peso de religiosidade para dentro da sua casa, mas serão almas aquietadas e confiantes, discretas e gentis, submissas.
e amáveis, gentis e delicadas, parceiras capazes de subir no lombo de um jegue e atravessar uma cidade, se assim o seu marido pedir, capazes de suportar privações se o marido tiver em dificuldade. Não cobrarão mais os seus esposos, não os colocarão mais na parede, não farão mais ameaças, mas terão um coração sempre aquietado na presença do Senhor. Essas famílias estão dizendo hoje que elas desejam discipular a cidade de Sertanópolis através de um estilo de vida simples, mas extremamente comprometidos com a palavra de Deus. E que amarão a tua casa, Senhor, como Maria e José amaram. E aqui receberão profecias, e aqui entregarão o melhor da sua vida, a consagração de Jesus Cristo neles, como José e Maria fizeram na circuncisão. Eles estão dizendo que assumem um compromisso de serem faróis e de transformar uma cidade inteira através de um estilo de vida comprometido e coerente. Agora, Pai, honra os corações sinceros, passeia nesse lugar e vai derramando sobre cada um do teu Espírito Santo, para que Jesus comece a entrar dentro de cada lar e ser gerado até que apareça, até que nasça, até que cresça, até que viva dentro dessas famílias, organizando o estilo de vida de cada uma delas. É o que nós oramos nesta noite, não no nosso nome, mas no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Dê a mão à sua família, só a sua família que está em pé junto com você. Dê a mão para eles. Eu queria que você agora ministrasse uma palavra de bênção sobre a sua família. E você que não está com a sua família aqui, pudesse colocar a mão no seu coração e recebesse essa promessa que o Senhor está liberando sobre você. Quando Deus disse nessa noite de que Ele quer essa cidade, Ele quer o seu marido aqui também com você. Ele quer a sua esposa com você aqui também. Quer os seus filhos com você aqui também. Então você pode colocar a mão no seu coração e profetizar sobre a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Valerá a pena. Profetize sobre a sua família. Profetize sobre sua família agora. Aproveite esse momento, esse último minuto de oração. Profetize sobre a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vai valer a pena. Vai valer a pena deixar Jesus nascer. Vai valer a pena andar com Jesus. Vai valer a pena, se vai valer a pena. Profetize sobre a sua casa. Que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Senhor, nós estamos abençoando famílias, nós estamos abençoando lares, e sairemos daqui essa noite com a nossa casa em seu altar e com Jesus dentro dela, que é o que mais importa, e vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena. Sua Ferrari, seu Camaro, o seu Fusquinha pipocando, com essa palavra hoje vai dar uma turbinada também. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês e deixe Jesus nascer na sua casa. Semana que vem nós continuamos. Deus abençoe e vão com Deus, irmãos. Se vai valer a pena, e vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Eu